Olá pessoal, como estão? Há 11 anos surgia na indústria musical sul-coreana o grupo que se tornaria um dos maiores grupos masculinos do K-pop, o BTS. Formado pela Big Hit Entertainment, atual Big Hit Music, o conjunto estreou em 13 de junho de 2013. Diferente do que muitas pessoas podem imaginar hoje, naquela época, nem tudo era fácil para os integrantes. Na verdade, a realidade da formação era extremamente diferente daquela que eles vivem atualmente, já que, quando debutaram, sua empresa era considerada pequena e não possuía tantos recursos como a famosa Big 3, as agências de referência do K-pop composta por ID Entertainment, SM Entertainment e JYP Entertainment. Por esse motivo, os integrantes do BTS precisaram passar por condições desafiadoras até a chegada do tão sonhado sucesso por volta de 2015, com o lançamento de I Need You, quando as coisas começaram a melhorar. Apesar das dificuldades, o período serviu para o amadurecimento dos membros que cresceram juntos, por passarem tantos anos lado a lado, convivendo diariamente desde o período de trainee. É comum que, com o passar do tempo, ocorram algumas mudanças de hábito, como foi o caso do Jungkook e o Makanai do grupo. Quando debutou, o Jungkook tinha apenas 15 anos. E por estar na carreira desde tão novo, os integrantes mais velhos do BTS brincam que criaram juntos o artista, já que conhecem o Jungkook desde quando ele ainda estava na escola. Desde então, em seus 11 anos na indústria, o Makanai provou que cresceu tanto profissionalmente como pessoalmente, e em 2018, durante uma transmissão ao vivo, compartilhou com os ARMYs um hábito alimentar que acabou mudando quando ficou mais velho e estava famoso. Segundo o astro, ele mudou a forma de usar o Jeotgarak, os famosos hashis coreanos, muito conhecidos no Brasil apenas como pauzinhos, utilizados na culinária asiática como talher. O Jungkook conta que antigamente costumava usá-los de uma forma firme, os mantendo juntos, já que desta forma posso segurar algo e eles estão completamente grudados. Isso foi incrível quando eu comi lamen, peguei todo o macarrão com essa alça. No entanto, conforme repercutido, o idol percebeu que a forma que segurava o hashi era muito embaraçosa e decidiu passar a segurar do jeito tradicional, separando um pouco cada pauzinho e movendo apenas o de cima, utilizando o polegar e o indicador. Acho que demorou cerca de 3 dias para consertar a forma como os segurava. Os pauzinhos da maneira são fáceis de usar, então pratiquei com pauzinhos de madeira, revelou Jungkook. Desde o debut em 2013, o BTS conquista uma legião de fãs cada vez maior, ao mesmo passo que acumula uma série de ações grandiosas, colecionando diversos recordes, prêmios e feitos durante a mais de uma década de estreia. Pensando nisso, reuni 5 feitos envolvendo o icônico grupo, nos palcos e nas telas. Sabe-se que a maior ambição do Jin antes de integrar o BTS era se tornar ator. Sendo assim, o idol concluiu sua formação em arte e atuação pela Universidade de Konkuk em 2017, além de estar atualmente matriculado para realizar sua pós-graduação na Hanyang Cyber Universidade. Além do Jin, o seu colega de grupo V também compartilhou o amor pelas artes cênicas, conquistando inclusive o papel principal na série coreana Hwarang. 2. Prestigiado. Com uma enorme trajetória na dança, o Jimin chegou até mesmo a ser prestigiado pela Sociedade de Conservação Cultural da Coreia do Sul, visto que em 2019 a estrela o entregou uma placa de agradecimento por divulgar mundialmente a tradicional dança Buchaechun no MMA de 2018. 3. Outra função. Antes de ser idol, membro do BTS ou até mesmo trainee, o Yeongin foi contratado pela Big Hit para exercer outra função, ser produtor. Além disso, o artista possui mais de 100 composições registradas na Korea Music Association. 4. Envolvidos em causas sociais.
Os membros do BTS são amplamente envolvidos com causas sociais, apoiando diversas ações filantrópicas. Confira algumas das instituições apoiadas pelos meninos: Escola para Surdos, apoiada por Namjoon; Escola para Surdos de Seul, apoiada por Namjoon de novo; Fundação do Museu Nacional de Arte Moderna e Contemporânea, apoiada por Namjoon; Coreia Pediatric e Câncer, apoiada por Yeongin; Hope Bridge Nacional Disaster, apoiada por Yeongin; Associação Coreana de Bem-Estar Animal, apoiada por Jin; Fundo das Nações Unidas para a Infância Unicef da Coreia, apoiada pelo Jin. Além disso, J-Hope é membro do Green Noble Club, que reconhece os maiores doadores do Shield Fundo da Coreia. Visitas ao Brasil. O BTS já visitou o Brasil 4 vezes para apresentações. A primeira delas ocorreu em 2014, onde realizaram um show para 1.500 pessoas na Vila Marquesa, em São Paulo. Um ano depois, o grupo retornou e realizou uma apresentação no Espaço das Américas para 8.000 ARMYs. Já em 2017, os meninos realizaram 2 apresentações no Citibank Hall para mais de 14.000 fãs. E por fim, em 2019, os integrantes fizeram mais 2 shows no estádio Allianz Parque para mais de 40.000 pessoas. Como é o dia de um idol? Essa dúvida com certeza já passou pela cabeça dos mais variados tipos de fandoms. Afinal, há uma curiosidade comum em saber como são os dias de apresentação ou ainda como passam os dias dos holofotes. Tanto é que essa dúvida serviu de motor para que o BTS Global Oficial Fan Club, comunidade oficial para fãs do BTS no Weverse, criasse um cronograma fictício completo de como é o dia de uma estrela. Pensando nisso, reuni como poderia ser a agenda diária dos idols, reunindo as informações dos dias em que precisam trabalhar com as promoções de seus lançamentos e dos momentos em que estão de folga. O Namjoon, o dia em que o Namjoon tem que cumprir agenda como artista, se inicia às 9 horas, visto que das 10 às 20 ele realiza funções para engajar seus lançamentos, tendo o período entre 21 horas e 4 horas para ir à academia e curtir momentos de lazer, já que logo após dorme até a rotina se repetir. O dia é cheio também nos momentos de folga, já que quando eles chegam, Namjoon acorda às 11 horas, tira um tempo para andar de bicicleta e ver seus amigos entre meio-dia a 16 horas da tarde. Vai à academia às 17 horas, trabalha em suas músicas e outras tarefas. Das 19 à meia-noite, lê e vê desenhos até às 4 horas, horário em que vai dormir. O Jungkook, para o Makanai do grupo, o Superstar Day é super agitado, já que ele precisa sair de casa às 10 horas, fazer o cabelo e maquiagem das 11 horas às 12 horas e logo após dar início a diversas atividades, como sessões de fotos / vídeos, por exemplo, tendo tempo para descansar só às 21 horas. Momento em que dorme por algumas horas, até voltar ao trabalho novamente à meia-noite, voltando para a cama novamente das 9 às 12. Já no Ordinary Guy Days, o dia é mais tranquilo, visto que ele toma banho às 12 horas, depois fica até às 5 horas jogando, assistindo vídeos e ouvindo música para tirar, depois uma soneca até às 13. Após acordar novamente entre 13 horas e 14 horas e almoçar às 15, por volta das 16, ele repete seus hobbies até às 20 horas, horário em que ele começa a trabalhar em sua música e prática de canto, permanecendo nessa atividade até às 23 horas. O V. O dia sob os holofotes do V começa às 9 horas, visto que até às 18 horas ele precisa cumprir as obrigações de sua agenda. A partir das 18 ele pode relaxar e depois aproveitar algumas horas de lazer até às 3, momento em que ele precisa se preparar para dormir, já que o idol tem dificuldades para pegar no sono, conseguindo adormecer por volta das 5. Já nos dias livres, o V aproveita para descansar, invertendo o dia pela noite, já que ele dorme das 5 às 15 e tira o restante das horas para ouvir músicas, jogar videogame, assistir filmes e comer. O Jin. Para o Jin, o dia comum se inicia às 14 horas, onde até às 3 ele joga videogame e faz suas refeições para voltar às suas 12 horas de sono. Já o dia de idol do Jin começa às 8 horas, quando ele pensa nos ARMYs.
Das 9 às 21 horas, ele participaria de reuniões, ensaios de dança e canto e outros conteúdos relacionados ao mesmo tempo que mantém seus pensamentos nos fãs, terminando o dia jogando videogame das 23 horas até as 2 horas, horário em que ele vai dormir. O Jimin. O dia de estreia do Jimin começa às 9 horas, visto que ele precisa se preparar para participar de sessões de fotos e outras atividades das 13 às 19. Por volta das 20 horas, ele termina o seu trabalho, faz uma refeição às 21 horas, descansa e toma banho às 22, tendo tempo livre até às 3 horas, horário em que ele pega no sono. O J-Hope, nos dias em que o J-Hope tem a agenda livre, ele tem apenas uma obrigação, cuidar de si, visto que das 14 horas às 17 horas deve ver médicos e especialistas para tratar de sua saúde mental e física, tendo o restante do dia livre para fazer o que quiser. Enquanto isso, os dias como idol são pesados, já que ele começa as atividades às 5 horas, ficando em atividade das 10 horas às 22 horas, quando finalmente pode ir para casa, se preparar para descansar das horas intensas do trabalho. O Yongin. A agenda de Yongin nos dias em que precisa trabalhar são lotados de afazeres, já que seu dia começa às 7 horas, para que ele possa dar conta de ensaiar entre 10 horas e 13 horas, trabalhar em suas atividades promocionais das 16 horas até as 21 horas, fazer uma reunião às 23 horas para então dormir entre 3 horas e 7 horas. Nos dias comuns, Yongin dorme das 4 horas às 9 horas, fica ocupado com algo que não consegue lembrar entre 10 horas e 13 horas, realiza seus afazeres relacionados à Hybe até às 18 horas, depois faz terapia física até às 20 horas e das 22 horas até às 3 horas se dedica à música. E aí, ARMYs, vocês acham que dariam conta de ser um idol? Deixa aí nos comentários. O integrante mais jovem do BTS, o Jungkook, é um artista que conta com uma vasta lista de talentos. Afinal, ele é cantor, compositor, dançarino e produtor musical, acumulando mais de 10 anos de carreira, já que debutou como membro do grupo em 13 de junho de 2003. Quando, ao lado de Namjoon e dos outros, deu voz ao mini-álbum do School 4 School. Entre essas aptidões, no episódio 21 do programa do YouTube Sunshita, enquanto Jungkook falava sobre o processo de gravação do primeiro álbum solo já lançado por ele, Golden, Yongin revelou qual das habilidades do Jungkook ele acha incompreensível. Acontece que o Makanai contou que a faixa título do álbum Standing foi gravada um dia depois de Seven. Isso porque após a gravação de Seven, o produtor Andrew Watt mostrou algumas faixas que tinha escrito para o idol. E dentre essas, o Jungkook gostou de Standing, fazendo com que ele aprendesse a música em menos de um dia para gravá-la no seu retorno ao estúdio no dia seguinte. Eu só ouvi sobre o seu processo de gravação dessa vez, mas senti que você tinha avançado para outro nível, porque você fez tudo muito rápido, disse o Yongin, impressionado após descobrir que inicialmente o disco do Jungkook teria 6 músicas e não 11. Gravei 5 músicas em uma semana, basicamente gravei uma música por dia, disse o Jungkook, que trabalhou em 2 músicas simultaneamente a cada dia, surpreendendo novamente o Yongin, que achou que o Jungkook ficava no estúdio por 9 horas para dar conta de todas as gravações, quando na verdade o Jungkook só permanecia gravando por 3 horas. Isso significa que você alcançou um crescimento inacreditável, disse o Yongin. Essa velocidade é incompreensível, afirmou o idol. Logo em seguida, o Yongin explicou por que o tempo de gravação do Jungkook é tão memorável. Para quem não sabe, é incrivelmente rápido. O Vi, que também participou da gravação do episódio de Sunshita, complementou. Para dar uma perspectiva para vocês, eu gasto 3 dias para gravar uma música, levando o Yongin e Jungkook às gargalhadas. Dentro do K-pop, quando nos referimos aos integrantes mais novos do grupo, sempre é utilizado o termo coreano Makanai, palavra que em português significa exatamente caçula. Existem muitos Makanais no K-pop. Além de receberem o título de Makanai, muitos idols também recebem apelidos envolvendo o termo, como Chizuyo do Twice, que é conhecida como Savage Makanai,
ou o Jungkook, chamado por fãs e membros como Golden Makanai. Mas você sabe como esse nome surgiu? Durante uma conversa com o Yoongi em seu programa Sunshitao, Jungkook explicou a origem por trás do apelido de Golden Makanai, que é tão amado por todo o fandom ARMY. Segundo ele, o nome surgiu graças ao Namjoon, líder do grupo, que começou a chamá-lo dessa forma devido às suas grandes habilidades. Em um vídeo da época em que o BTS havia acabado de debutar no ano de 2013, podemos ver o próprio Namjoon explicando a razão do apelido ao membro mais novo. Segundo ele, Cook é um artista muito versátil que consegue se destacar tanto no canto como na dança e no rap, sendo alguém que consegue fazer tudo muito bem. Normalmente, idols que conseguem se destacar no canto, dança, rap ou outros meios são conhecidos como all-rounders. No vídeo, Namjoon chega a se referir a Jungkook com o termo, porém, após o amigo ficar tímido ao ser chamado dessa forma, o líder decide chamá-lo de Golden Makanai. Conforme repercutido, o Jungkook não utilizava muito o apelido, porém, conforme foi ficando mais velho, o astro começou a utilizar cada vez mais o termo Golden Makanai, que acabou sendo uma das inspirações para o título de Golden, seu primeiro álbum solo. Os photocards, pequenas cartas com fotos dos artistas, são uma das maiores febres do K-pop nos dias atuais. Esses populares itens colecionáveis podem ser encontrados nos mais variados locais, como acompanhando like stick dentro dos álbuns, o mais comum, e em lançamentos especiais, ou até mesmo sendo distribuídos em eventos oficiais. Contudo, se engana quem pensa que os photocards existem desde o surgimento do K-pop. Na verdade, eles foram criados apenas durante a segunda geração no ano de 2010, graças à Girl Generation, memorável girl group da SM Entertainment. Naquele ano, o grupo estava preparando o lançamento de seu segundo full álbum, Who, quando surgiu a ideia de incluir no disco cartões individuais com fotos de cada uma das 9 integrantes, acompanhados de autógrafos e algumas mensagens, com o intuito de chamar mais a atenção do público para a comercialização das mídias físicas. A ideia não poderia ter dado mais certo e hoje esses photocards podem ser considerados raridades. Com o enorme sucesso dos primeiros photocards de Girl Generation, outros grupos e solistas também passaram a adotar a prática de incluir os itens em seus lançamentos, tornando-se um item obrigatório no K-pop atualmente e de alta procura pelos fãs. Isso porque as pessoas passaram a colecionar os itens, fazendo com que, para completar sua coleção, os admiradores troquem ou comprem as cartas de outros fãs, seja presencialmente ou pela internet. Porém, se você pensa que os valores são baixos, está muito enganado. Por existir uma grande diversidade, os valores de cada photocard também podem variar. Além disso, certas versões possuem um número diferente de produção, tornando-se itens raros e, consequentemente, mais caros. O Jungkook, por exemplo, é um dos idols que possui os photocards comercializados pelos valores mais altos registrados pelos fãs. Um deles foi o photocard distribuído no Fan Event, que é considerado um dos mais caros já vendidos por ter sido arrematado em um leilão por $3.000, cerca de R$18.000, após 120 lances. No entanto, em 2023, um outro photocard do Jungkook surgiu para quebrar esse recorde. O item, que se trata de uma selfie do idol de cabelo azul, que era enviado como brinde em pedidos da plataforma Flow, chegou a ser comercializado em setembro do mesmo ano no Poca Marketing, um aplicativo de vendas da Coreia do Sul, por impressionantes $6.000, equivalente a exatos R$35.000. Vale destacar que neste aplicativo os preços de cada item são refletidos de acordo com a compra e a demanda do mercado, podendo variar a cada mês. Por esse motivo, em outubro, o valor passou pelo mesmo photocard e passou para $1.000, antes de subir novamente para $3.000 e se estabelecer em cerca de $1.000 em novembro de 2023. O Jungkook e o Jimin são alguns dos membros mais próximos do grupo. Em mais de uma ocasião, eles fizeram seus fãs duvidarem da amizade,
já que as demonstrações de carinho entre os dois são muito especiais. Os cantores têm até um apelido que usa apenas com sua parceria. A diferença de idade entre alguns membros do grupo do BTS não os impediu de se tornarem mais próximos, já que eles têm os mesmos interesses ou personalidades que conseguiram se encaixar. A dupla, formada por Jungkook e Jimin, foi apelidada de Jikook pelos fãs, uma combinação de seus nomes. No entanto, eles também usam apelidos carinhosos entre si, além de seus nomes artísticos ou dos honoríficos que os coreanos devem usar. O Jungkook revelou o apelido que usa com o Jimin e emocionou seus fãs com seu doce significado. Alguns membros do BTS usam nomes artísticos. No caso do Jimin e Jungkook, eles decidiram usar seus nomes reais, mas eles ganharam apelidos de fãs ou que usam entre si. Em uma das mensagens que dedicou a ele em seu aniversário, Jungkook usou o apelido que ele tem para Jimin. Jiaman, feliz aniversário, foi o que o cantor escreveu. Aparentemente, Jiaman é uma maneira fofa de dizer o nome do Jimin em coreano. Então os fãs ficaram animados ao ver o Jungkook usar apelidos carinhosos para o seu colega de grupo. Além disso, ele também recebeu outros apelidos do Jimin e V, como Kyu. Se você gostou do conteúdo de hoje, não esqueça de comentar o que achou do vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nada e compartilhar bastante com os seus amigos que amam a cultura asiática. Mas então, até o próximo vídeo!